Lendas e rumores antigos acerca de terras míticas e reis virtuosos sempre povoaram o imaginário coletivo. Uma dessas lendas fala sobre Prestes João, o mítico soberano cristão que detinha as funções de patriarca e rei, senhor de terras idílicas onde, dizem, os próprios anjos desciam dos céus para visitá-lo. Segundo as lendas, Prestes João era um homem virtuoso e um governante generoso. O reino de Prestes João foi objeto de busca que instigou a imaginação de gerações de aventureiros, mas que sempre permaneceu fora de seu alcance. Rumores contam que João era descendente de Baltazar, um dos 3 reis magos que visitou Jesus. Como notícias desse império cristão eram escassas, existiam muitas narrativas fantásticas ao redor desse reino. Falava-se que anjos viviam em sua corte, e até mesmo seres míticos como unicórnios andavam por suas florestas repletas de brumas. Uma fábula conta sobre Prestes ter como servos os lendários cinocéfalos, os homens com cabeça de cão do mito europeu. Outras narrativas falam que o seu reino era composto por paragens de beleza divina, onde o tempo parecia ter estagnado, onde espécies extintas ainda existiam e viviam em harmonia. No livro das Maravilhas de Marco Polo, Prestes João era na verdade Ong Kwan, rei dos turcos Ongengüt, da Mongólia, pois a igreja nestoriana penetrou na Ásia Central e foi até a Manchúria, e vários desses povos eram cristãos nestorianos e sacerdotes hereditários. Lendas sobre Prestes João chegavam à Europa através de embaixadores, peregrinos e mercadores, sendo depois confirmadas pelo infante Dom Pedro, que viajava pelos 7 cantos do mundo, e ainda pelo seu inimigo Dom Afonso, conde de Barcelos, que fizera peregrinação à Terra Santa. Por volta do ano de 1487, Afonso de Paiva, enviado pela coroa portuguesa, partiu com a missão de localizar o mítico reino de Prestes João, que correspondia atualmente à Etiópia, na esperança de formar uma possível aliança. Porém, Afonso morre não completando a missão. Rumores antigos falam de cartas trocadas entre o Papa Alexandre III, Frederico I, o Sacrosanto Imperador Romano e Luís VII, que asseguravam ao Prestes João domínios territoriais que se estendiam às 3 Índias e a vários outros países, além de dezenas de reinos a eles subordinados, entre os quais as 10 tribos perdidas de Israel, que Alexandre o Grande teria perdido atrás das muralhas de Gog e Magog. Segundo as cartas de Prestes João, quando ele partia para a guerra, levava com ele 10 cruzes de ouro ornadas em pedras preciosas, e atrás de cada uma marchavam 10.000 cavaleiros e 100.000 homens a pés, acompanhados por leões. Ainda segundo essas mesmas cartas, Prestes João dizia ser proprietário de uma fonte da juventude, que fazia com que qualquer homem que se banhasse nela voltasse a ter 32 anos, e contava que ele próprio, aos 562 anos, havia se banhado muitas vezes naquelas águas. Afirmava também que um reino de Israel lhe enviara anualmente um tributo de 200 cavalos carregados de ouro e pedras preciosas. Essas fábulas eram levadas a sério pelos homens da Idade Média, e quanto mais alimentava a pressão do Islã sobre a Terra Santa, mais a crença na existência de Prestes João ganhava força na Europa. Ninguém sabia exatamente onde ficava o reino de Prestes João, apenas se supunha que essas terras deviam estar em algum ponto do Extremo Oriente. Com a expansão do Império de Gengis Khan no século VII e com a intensificação dos contatos entre o Ocidente e o Oriente, monges e mercadores cristãos constataram que o verdadeiro reino de Prestes João não ficava na Ásia Central, nem no Oriente Médio, mas na Índia, onde a cristandade europeia passou a procurá-lo. Navegadores portugueses, ao desembarcarem na costa da África em 1486 em busca de uma rota para as Índias, ouviram da nobreza do reino de Benin que o grande rei Ogané, a quem deviam lealdade, reinava a cerca de 20 luas de marcha para o norte ao sul do Egito. Ao ouvir esse relato, o rei João II de Portugal enviou 2 homens ao rei Ogané, certo que ele era Prestes João, mas nada encontraram a não ser o deserto e a desolação. A caçada por este reino mítico perdurou por toda a história de conquistas e navegações de Portugal. Se as caravelas um dia de fato chegaram a esses portos resplandecentes dessa terra de maravilhas, isso nunca chegou a ser citado nos anais da história, tendo sido relegado ao engodo ou às fábulas ou contos de fada, bem como narrativas sombrias dos lábios de loucos ou dos sonhadores.